No vídeo de hoje eu vou falar sobre empréstimo consignado, mas em virtude de uma seguidora do nosso canal no YouTube, Dinheiro e Companhia, que apresentou um caso aqui em que se desconta 79% do salário dela. É aproximadamente R$ 6.000 que ela recebe, 5.900, só sobra 1.200 de cartão, de tudo. Mas os empréstimos consignados que ela tem, vai remontando um em cima do outro, ela já fez refinanciamento, enfim, está toda empipinada, então eu vou falar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, eu sou o William Cruz e esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia, ok? Já aí vai deixando aí já nos comentários qual é a sua maior dúvida, que eu prometo tentar solucionar, ou pelo menos te dar uma luz e responder as suas perguntas. O consignado, o empréstimo consignado, ao contrário de que muita gente acha, ele é a maior armadilha, a maior arapuca que já inventaram no mundo das finanças aí pelos bancos para prender você de vez. O que deveria acontecer é um desconto de 30% do salário líquido do funcionário público, por exemplo. O cálculo não é feito sobre o salário líquido, passa a ser feito em cima do salário bruto. Então aí se engloba tudo, vale transporte, vale refeição, leva em conta tudo, tudo. Tá? Então, os 30% do salário líquido, que deveria ser o desconto, passa a ser muito mais do que o que foi editado inicialmente, tá certo? Então, como que você vai fazer para negociar? Você pode fazer o seguinte, você pode ir atrás de um advogado e conseguir uma liminar na justiça e parar de pagar tudo. Daí, você vai ter gasto com custas advocatícias aí. E o advogado já vai te cobrar. Mas como a situação normalmente é que nem é dessa nossa amiga aqui, eu vou preservar o nome dela, mas o lance é o seguinte, ela fica com praticamente 20% do que ela deveria receber. Né? Então, se ela gastar com um advogado ainda, vai demorar um tempo para o processo acontecer. Mas a partir da liminar, que é a liminar é uma decisão rápida, é a primeira decisão que acontece, não está julgado ainda, mas há uma liminar em que se tem uma decisão de parar de pagar, então eles devem parar de descontar o dinheiro e ela pode juntar esse dinheiro para uma futura negociação, certo? Mas o segredo aqui é que o banco... o primeiro segredo é o seguinte, é um segredo que não é segredo para ninguém, certo? O banco não é bonzinho. Você já deve ter ouvido eu falar isso aqui. O banco não vai te ajudar. O teu gerente não vai te ajudar. Então, se você for pensar em conseguir um refinanciamento de dívida, você vai negociar a taxa, não tem negociação. Mas se tiver uma negociação, uma renegociação, um repactuamento, né, o seu banco vai te oferecer mais ou menos o seguinte. Vai ser assim, ó, o empréstimo original era 36 parcelas de trezentão e você já pagou 12. Tá? E aí você vai ter um novo empréstimo, a partir do qual você vai ter que pagar 48,250 mais ou menos. Tá? Então ele aumenta mais 24 parcelas, diminui 50 em cada uma, você vai ilusoriamente pagar menos por mês e vai se embolar mais ainda. E ainda você vai ser obrigado, quando fizer esse negócio, você vai ser obrigado, eles vão te tacar um consórcio, porque ele só pode fazer aquele repactuação com você mediante a aquisição de um consórcio. Ele já faz uma venda casada e te ferra duas vezes. Tá? Conclusão, o teu banco e o teu gerente só quer te ferrar, certo? Então, para a gente continuar, o segredo número 2, o primeiro é o banco não é bonzinho. Se ele diminuir a sua parcela, aumenta o prazo, aumenta os juros, você vai pagar muito mais. Você não consegue parar de pagar o empréstimo consignado. O que fazer? Gastar com advogado, primeira opção. Se você não tem dinheiro de reserva, se você já gastou tudo e está numa situação que está mais suja do que pau de galinheiro, o que você vai ter que partir para a portabilidade? Porque a portabilidade, existe um acordão entre os bancos aí de que eles só podem fazer só pode comprar dívida, né? Só pode fazer a portabilidade a partir de 12 parcelas. Mas isso não é verdade. Existem muitos e muitos bancos e muitas instituições financeiras que fazem,
tá? E que te dão, seguem a lei, porque isso é ilegal, falar que só faz a portabilidade depois de 12 pagamentos, isso é ilegal. Se o teu banco, onde você tem os seus consignados, te falar isso, você vai lá no site do Banco Central e faz uma denúncia contra o banco de que você não consegue fazer a portabilidade porque eles te falaram que eles só podem fazer depois de você pagar 12 pagamentos, tá? Você só pagou 10 e tal, e aí eles vão levar uma fubecada do Banco Central, tá? É a lei, essa é a primeira ideia. Mas a lei da oferta e da procura estabelece o seguinte: quando você oferece muito, o preço sobe. Quando você busca muito, quando há muita demanda, o preço sobe. Então, se você for até o seu gerente, o teu gerente provavelmente vai te socar a maior taxa e o melhor para o banco, vai te ferrar mesmo para valer, sem dó nem piedade, certo? Porque ele vai entender que você está precisando daquilo, que é uma ajuda, que você é um socorro, você está desesperado e não tem mais crédito em lugar nenhum e só ali, e é ali que você quer fazer, tá? Agora, se você imagina a situação assim, ó, você não vai até o teu gerente pedir, né? Você não vai aí conseguir as piores taxas. Você vai até uma outra instituição financeira e fala assim: você tem portabilidade? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma regra também dessa lei da oferta e da procura, que o gerente agora é que te quer. Certo? Então ele vai te oferecer muita coisa boa para você aceitar, certo? E ele quer você lá. E então o cálculo que ele faz, e que normalmente se faz, é o seguinte: se você paga atualmente 2% ao mês, você vai somar 1% e dividir por 2. Então a conta seria mais ou menos assim: se é 2% a taxa, soma 1 e divide por 2, a sua nova taxa vai ser 1,5%. Não é não é bem isso, mas é perto disso, tá ok? Você vai fazer o cálculo todo, tal, ele faz o cálculo todo, mas a nova taxa então seria aproximadamente 1,5%. O prazo, na primeira situação, você ia ter o seguinte: se a sua parcela fosse mais ou menos R$300, vai ficar perto de 270, porque 1,5% cairia mais ou menos isso. Mas o legal é o seguinte: não prolongue o prazo. Se você prolongar o prazo, você vai aumentar o valor da taxa, às vezes fica elas por elas. Quando você fizer a portabilidade, você pode fazer quantas portabilidades você conseguir, você pode pesquisar no Google, você vai ter um monte de instituição financeira que você nem sabe que existe e que está te oferecendo portabilidade com boas taxas, agora que a Selic está bem baixa, né? Seria um momento interessante. Aí você diminuindo R$30 na sua parcela já é uma grande coisa, tá? Eu posso dizer para você. Agora, faça faça de uma maneira que não seja uma repactuação, certo? Você pegar e pagar o juros sobre juros, junta tudo, bolo louco, faz uma bola, paga a dívida e vai lá para frente. Não faça isso de maneira alguma. Você vai aumentar a taxa, você vai aumentar prazo e você vai diminuir o valor da parcela ilusoriamente. Você vai pagar menos por mês só, tá? Então a dica é ir atrás da portabilidade, tá? Vai atrás da portabilidade e do melhor banco, caça lá no YouTube um banco que compre a dívida e você consiga isso. Ou então, se você tem um dinheiro, entra com um processo, com uma liminar, para você parar de pagar, porque provavelmente você paga juro prestamista, né, que é ilegal. O juro prestamista, o banco recebe integralmente o valor de uma vez e você paga o juro sobre isso. Então, se você pagou um seguro prestamista, por exemplo, de R$3.000, você vai estar pagando aproximadamente vamos por aí 2,5 vezes esse valor no total do seu financiamento, tá? Então aí o advogado vai lascar tudo no meio, né? Vai enfiar tudo junto e aí a briga vai ser boa. Mas se você partir para isso, aí já vai para a justiça mesmo, você vai ter um acordo bom, tá? Mas se você quiser reduzir aí os seus... Tem uma outra dica também, é que você não pode descontar mais do que 30%. Então, se você tem vários contratos que descontam 30% do teu salário, aí você
você tem que renegociar isso aí, os bancos têm obrigação de fazer essa negociação. Mas o passo inicial que acho que está na tua mão é fazer essa diminuição através da portabilidade. Beleza? Valeu, até o próximo, hein?